Shalom! Olá! Hoje, na unidade número 21, nós vamos aprender como traduzir o verbo katal que nós estudamos na unidade passada. Nós vamos ler vários versículos da Bíblia. Então vamos lá? Como sempre, antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer uma revisão do vocabulário. Então leia essas palavras e ligue com a tradução correspondente. Então nós temos aqui Matê, vara, Radaf, ele perseguiu, Barar, ele escapou, Arba, 4 e Arbaim, 40. E aqui também nós temos várias palavras e a gente vai escrever cada palavra do lado do desenho correspondente. Então nós temos Midbar, deserto, Esh, fogo, Nassá, ele carregou, e Nafal, ele caiu. Bom, então qual é o problema dos verbos em hebraico? O sistema verbal em hebraico, ele é o que a gente chama de um sistema relativo. Em português, a gente tem um sistema absoluto. O passado é passado, o presente é presente, o futuro é futuro. Em hebraico não é exatamente assim que acontece. Fora isso, em hebraico a gente tem poucos tempos verbais, enquanto em português a gente tem um montão de tempos verbais. Então, o mesmo verbo, por exemplo aqui, chamar, ele pode ser traduzido de várias formas em português. Ele ouviu, ele ouvira, ele terá ouvido, vai depender um pouco do contexto. Então é isso que a gente vai começar a ver agora na unidade 21 e também na próxima unidade, na unidade 22. Olha só, leia esse texto aqui de Bereshit, Gênesis, capítulo 40, o comecinho do versículo 8, que fala da história do Yosef, e vamos ver se você consegue entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vayomru elav, halom halamnu, ufoter en oto. Olhem só, vayomru, aqui é um verbo, olhem só aqui o verbo Aleph Mem Reish, do verbo amar. A gente ainda não aprendeu a conjugar esse verbo, mas não se preocupem, a gente vai aprender. Elav, então, eles disseram a ele, eles lhe disseram. Halom, um sonho. Halamno. Você consegue perceber aqui esse nu no final? Que conjugação é essa? De nós sonhamos, isso mesmo. Então, halamno, nós sonhamos. E é bem interessante porque em hebraico, o hebraico gosta de fazer essas repetições. Halom, halamno. Em português, talvez a gente deveria ter traduzido aqui como nós tivemos um sonho, mas veja que esse tipo de repetição é uma coisa bonita de se fazer em hebraico. Esse tipo de ênfase é uma coisa que a Bíblia usa muito. Ufoter en oto. E não há quem o interprete. Agora, esse versículo aqui de Bereshit, capítulo 30, versículo 18. Como é que você vai? Então, leia esse versículo. Então, Vatomer Lea, Natan Elokim Sehari, Vatikra Shemo Issachar. Então, Vatomer, e ela disse, olhem só aqui, Aleph Mem Reish, Lea. Então, a Lea disse, Natan, deu. Quem foi que deu? Eloquim. Então, Deus me deu. Sehari. Sahar é recompensa. Sehari, minha recompensa. Aí, aqui está faltando um pedacinho do verbo, do versículo. E a gente tem a continuação, Vatikra, e ela chamou, olhem só aqui, o verbo kuf, reish, aleph. Eu sei que a gente ainda não sabe conjugar esses verbos, mas você já sabe achar aqui a raiz do verbo e saber o significado dele. Shemó, então Shem, nome, Shemó, nome dele, e Sahar. Apesar aqui que tem esses dois Shim, é assim que a gente lê, como se a gente tivesse um sim só, e Sahar. E a explicação de por que ela deu esse nome para o filho dela, por que a Lea deu esse nome. Quando a gente lê em português não faz muito sentido,
Mas em hebraico, olhem só. Deus me deu Sehari, o meu Sahar. E eu chamei o meu filho de Issahar. Conseguem perceber aqui? Tem a mesma raiz, Sahar, recompensa, e esse nome Issahar. E a gente percebe aqui de novo esse verbo Natan, que é um verbo katal. Ele está conjugado aqui como ele deu. Então vamos ver aqui outro verbo. O que a gente viu até agora então? Que num discurso direto, as duas vezes a gente traduziu o verbo katal, esse tempo verbal do katal, como pretérito perfeito. A gente traduziu nós sonhamos e ele deu. Então, por enquanto, num discurso direto, a gente está traduzindo o katal como pretérito perfeito. A gente tem algumas palavras novas aqui no nosso vocabulário. Halom, sonho. Halam, ele sonhou. E sahar, recompensa. Então, leia esse versículo aqui de Shoftim, juízes, e depois tente completar a tradução. Então, nós temos aqui, Vayomer, Isha ra'iti betimnata, mi benot pelishtim. Então, Vayomer, e ele disse, Isha ra'iti. O que é esse Isha ra'iti? Isha, uma mulher, e ra'iti é o verbo eu vi. Aqui é um verbo irregular. Lembrem-se que eu falei para vocês, tentem não brincar, não conjugar os verbos que terminam com rei, como por exemplo aqui o verbo ra'a, porque a gente vê que aconteceu aqui alguma coisa estranha. No lugar da terceira letra da raiz do rei, a gente tem aqui, de repente, apareceu aqui um yud. Então isso é porque esse verbo é um verbo irregular, ok? Mas ainda assim a gente consegue reconhecer o sufixo aqui, essa conjugação, esse ti, ra'iti, eu vi uma mulher, betimnata, em Timnata, um lugar chamado Timnata. Mi benot pelishtim, das filhas dos filisteus. Então olha só, benot, mi benot, das, benot, filhas dos, né? Bat, filha, banot, filhas, mas aqui a gente tem um construto, filhas dos pelishtim, dos filisteus. E aqui a gente também tem um adjetivo pátrio, como a gente já aprendeu a fazer. Aqui a gente tem um outro versículo. Então, novamente, leia esse versículo e tente preencher aqui a lacuna. Então, nós temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 21, versículo 6. Vatomer Sara, Tsehok asali Elohim, Kol ashomea Yitzhak li. Então, aqui também é um versículo um pouquinho antes de quando a Sara dá o nome para o Yitzhak, para o filho dela. Olha só que interessante. Vatomer, e ela disse, olhem só aqui, Aleph Mem Reish, Sara, então a Sara disse, Tsehok, riso ou alegria, Assá, que verbo é esse aqui? Assá. Ele fez, isso mesmo, ele fez, li, para mim, Elohim, Deus. Então, Deus me fez uma alegria, ou Deus fez riso para mim. Kol ashomea, todo aquele que ouvir. Yitzhak li, se rirá comigo, ou se alegrará comigo. Então, vocês conseguem perceber aqui a conexão entre o nome do Isaac, que é Yitzhak, e por que a Sara então deu esse nome para ele? Porque Deus fez Tsehok para ela. E todo mundo que ouvir vai Yitzhak com ela, vai se alegrar com ela. E aqui, esse outro versículo. Nós também temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 29, o comecinho do versículo 25. Então, leia esse versículo e complete a tradução. Então, nós temos aqui, Vayomer el Lavan, Mazot asita li,
Alô berachel avadati imach. Então, olhem só. Vaiomer e disse, novamente, prestem atenção aqui. Aleph mem reish. Ele disse. El Lavan. Aqui então é o Yaakov falando para o Lavan, para o Labão. Mazot, o que é isso? Asita li, que você fez para mim. Então perceba aqui nós temos o verbo assar. Como ele é um verbo irregular, ele termina com rei, aqui vai aparecer esse yud. Mas o importante é que a gente sim consegue reconhecer o sufixo, a conjugação, asita. Você fez. Li, né, para mim. Alô berachel, não foi pela Rachel. Avadeti. Esse verbo aqui, como nós vamos traduzir? Então, o verbo avad é ele serviu. Então, avadeti, eu servi. Imach, a ti. Então, não foi pela Rachel que eu te servi. E aqui ele está fazendo, então, Yaakov está fazendo uma pergunta para o Lavan. Então, o que a gente percebeu até agora foi que no discurso direto nós estamos traduzindo o verbo katal como pretérito perfeito. E aí a gente vai abrir um parênteses, parar um pouco de falar sobre como traduzir o verbo, e a gente vai ver aqui essa palavrinha aqui, et, que a gente já viu ela várias vezes. Então, o que é esse et? Esse et é como uma preposição, ele é um marcador do objeto direto definido. Então, sempre que a gente tiver um verbo, por exemplo, ra'á, depois tiver essa palavrinha et, tanto escrita na forma da direita quanto da forma da esquerda, não, tanto faz, necessariamente o que vai vir depois é um objeto direto, mas não qualquer objeto direto, e sim um objeto direto definido. Então, olhem só. Como que nós podemos definir uma palavra? Por exemplo, usando o artigo definido. Então, ele viu a casa. Ra'a et abait. Então, aqui, abait está definido. A gente sabe também que num construto, quando a segunda palavra está definida, todo o construto fica definido. Então, mesmo que aqui, beit, aish, o artigo definido aparece só na segunda palavra, todo o construto, todo esse substantivo composto, tudo isso aqui está definido. Então, a gente pode falar, ele viu a casa do homem. Ra'a et beit aish. Outra coisa que a gente sabe que sempre é definida em hebraico são os sufixos nominais. Então, minha casa, tua casa, aqui, beiti, minha casa, sempre definido. Portanto, ele viu a minha casa, ra'a et beiti. E outra coisa que a gente sabe que sempre é definida em hebraico são os nomes próprios. Por exemplo, David, então, ra'a et David, ele viu o David. Então, vamos fazer um exercício. Nós temos uma palavra nova aqui no nosso vocabulário, sefer, livro. E olhem só o exemplo, kar'u sefer. Então, nós temos aqui o verbo kar'u. A gente consegue reconhecer aqui a raiz do verbo kará, kuf, reish, alef, que é ele leu, ele chamou. E a conjugação, então, aqui, kar'u, eles leram. Sefer, um livro. Então, kar'u sefer, eles leram um livro. E as outras frases? Leia as outras frases e tente traduzir. Olha só, nós temos aqui patha et adelet. Então, patha, que verbo nós temos aqui? O verbo patar. Patar, ele abriu. Então, patha, ela abriu. Et, olhem só, um marcador de objeto direto definido. Isso quer dizer que a próxima palavra vai ter que estar definida. Vamos ver se ela está definida? Adelet. Tá sim, olhem só aqui o artigo definido. Então, delet, porta.
adelet. A gente percebe aqui que esse marcador do objeto definido, ele não tem uma tradução em português, né? Mas ele dá essa dica pra gente. Então, patha et adelet, ela abriu a porta. Patha, ela abriu, et adelet, a porta. Percebam que aqui não está escrito o sujeito ela, mas a gente subentende isso por causa da conjugação do verbo. Patha é ela abriu. E a próxima frase? Halamnu halom. Então, halamnu, a gente percebe aqui o verbo halam, ele sonhou, e ele está conjugado aqui na primeira pessoa do plural. Halamnu, nós sonhamos. Halom, um sonho. Então, sonho, halom aqui está indefinido, por isso a gente não tem nenhum marcador do objeto direto definido. Nós sonhamos um sonho. E a última frase, azav et artso. Então, azav é um verbo, ele deixou, ele partiu, né, no sentido de ele foi embora. Et, opa, a gente está vendo aqui o marcador do objeto direto definido. Será que a próxima palavra vai estar definida? Olhem só, artso. Tá sim, tem aqui um sufixo nominal. Então, eretz, terra, artso, terra dele. Portanto, azav, ele deixou, et artso, a terra dele. Bom, então vamos fazer aqui mais um exercício. Nós temos aqui esse exemplo, olhem só, a gente vai ter que olhar primeiro a tradução. Ele deu a recompensa dela. A gente está vendo aqui que o objeto direto recompensa dela é um objeto direto definido. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que completar aqui com o et, o marcador do objeto direto definido. Então, olhem só. Natan et sechara. Ele deu, Natan, et sechara, a recompensa dela. Então, nós temos aqui uma palavra nova, lahad, que é ele capturou, um verbo novo. Então, leia as próximas duas frases, veja a tradução e veja se você acha que está faltando o et ou não. Olhem só. A primeira frase que nós temos aqui, lechadetem arim. Então, lahad, não é? Ele capturou. Lechadetem, vocês capturaram. E arim, cidades. E a gente vê aqui que essa palavra arim não está definida. E na tradução também, vocês capturaram cidades, não está nada definido. Então, a gente não vai colocar nada nessa frase. Agora, olhem só a próxima frase. Nós temos aqui, Pakad Moshe. Então, Pakad contou, ele contou. E Moshe é um nome próprio. Então, realmente até na tradução nós vemos aqui, contou ao Moshe, contou ao Moisés. Moshe é um nome próprio sempre definido. Isso quer dizer que a gente vai ter que colocar aqui um et. Pakad et Moshe. Ele contou ao Moisés. E aqui a gente tem, então, mais um versículo, Bereshit, capítulo 30. Então, leia esse versículo e complete as lacunas. Então, nós temos aqui, Vata'ar vateled, ben, vatomer, asaf Elohim et herpati. Então, Vata'ar, e ela concebeu, Vateled, e ela deu um filho, Ben, a um filho. Vatomer, e ela disse, olhem só aqui, a raiz do verbo amar, Aleph, Mem, Reish. Asaf é um verbo novo no nosso vocabulário, Asaf recolheu. Quem foi que recolheu? Elohim, Deus. E o que foi que ele recolheu? Et herpati. Então, herpá é uma palavra nova no nosso vocabulário, é vergonha ou humilhação,
Algumas traduções trazem até uma palavra mais pomposa, opróbrio aqui. Então, herpá, mas como a gente tem um sufixo nominal, a gente tem que usar a forma construto. Então, herpat, herpati, minha vergonha. E como se trata, então, de um objeto direto definido, por causa do sufixo nominal, a gente tem aqui o marcador do objeto definido, que é o et. Então, Deus tirou a minha vergonha. E aqui, esse versículo. É a continuação, não é? A Rachel, então, ela finalmente consegue ter um filho, ela já não se sente mais envergonhada por ter um filho. E qual é o nome que ela vai dar para ele? Então, vamos ver aqui, leia esse versículo. Vatikra et shemo Yosef lemor Yosef Adonai li ben aher. Então, Vatikra, e ela chamou, olhem só aqui, Kuf Reish Aleph, e ela chamou, et shemo, quer dizer et shemo? Shem, nome, shemo, o nome dele. Então, perceba aqui que a gente tem esse et, o marcador do objeto direto definido, porque shemo tem esse sufixo nominal, então é um objeto direto definido. Como foi que ela deu o nome para ele, então? Yosef, é o nome do José. Então, Yosef lemor, dizendo, Yosef, que acrescente Hashem, o Eterno, li, para mim, ben, um filho, aher, outro. Então, olhem só a semelhança entre o nome do Yosef, do José, e esse verbo aqui, Yosef, de acrescente. Então, esse é o significado do nome dele. E em hebraico, então, faz todo sentido quando a gente lê em português, a gente fica pensando, mas o que tem a ver? Ela chamou ele de José e pediu para Deus acrescentar um filho. A gente vê que a gente perde isso na tradução. Aqui em hebraico faz todo o sentido do mundo. Ela está pedindo um outro filho. Aqui então a gente tem mais um versículo de Shmuel Bet, 2 Samuel. Então leia esse versículo e tente completar aqui a tradução. Então nós temos Vailachem Yoav Berabat, Benei Amon Vailkod et ir ameluha. Então, Vailachem e guerreou. Quem foi que guerreou? O Yoav. Berabat, contra Rabá. Benei Amon, dos filhos de Amon, os amonitas. É uma forma aqui que a Bíblia faz também adjetivos pátrios, é dizer isso, Benei Amon, ou Benei Israel, quer dizer os filhos de Israel ou os israelitas. Vailkod, aqui a gente não aprendeu essa conjugação ainda, mas a gente já consegue ver que verbo é esse, é o verbo que a gente aprendeu hoje, o verbo lahad. Então, e ele capturou, et ir ameluha. Então, meluha é uma palavra nova no nosso vocabulário, é reinado. E o que seria então aqui et ir ameluha? Primeira coisa que a gente percebe é que ir ameluha é um construto, cidade de, a cidade de, né, a cidade do reinado, ir ameluha. E a gente vê que como ela está definida, né, esse construto está definido, tem um artigo definido na segunda palavra, então a gente tem o nosso marcador do objeto direto definido, o et. Então aqui seria que ele capturou então ou a cidade do reinado ou a cidade real, ok? Faz mais sentido em português a gente traduzir como a cidade real, mas entendam aqui que literalmente é isso, a cidade do reinado. Vamos então aqui fazer mais um exercício, então leia esse versículo aqui também de Shmuel Bet, 2 Samuel, e tente completar aqui a tradução. Então, nós temos aqui Vaiomer, e ele disse, olhem só o verbo Aleph Mem Reish,
nilhamti. Então, nilham é ele lutou. Nilhamti, apesar que a gente não conhece esse verbo aqui, essa estrutura desse verbo, a gente sim consegue reconhecer esse sufixo aqui, a conjugação. Que conjugação é essa? Ti? Eu lutei, exatamente. Então, eu lutei berabá, contra Rabá. Gam, também, e já. Lahadeti. Então, o que é esse lahadeti? Lahad, ele capturou. Lahadeti, eu capturei. Et ir amain. Como que a gente vai traduzir et ir amain? A cidade das águas. Ir, cidade, amain, das águas. A gente percebe aqui que é um construto definido. O artigo definido aparece aqui na segunda palavra do construto. E a gente então tem o marcador do objeto direto definido, o et. Então vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 21. Nós temos aqui gvul, limite ou fronteira, gvul. Halom, sonho, halom. Herpa, vergonha, herpa. Meluchá, reinado, meluchá. Sefer, livro, sefer. Sahar, salário ou recompensa, sahar. Yosef, que é o nome do José, Yosef. Lavan, o nome do Labão, Lavan. Amon, também o nome de Amon. Pelisti, filisteu, Pelisti. Et, então esse marcador do objeto direto definido. Asaf, um verbo, ele recolheu, Asaf. Halam, ele sonhou, Halam. Lahad, ele capturou, Lahad. Nilham, ele lutou, Nilham. E o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos que num discurso direto, o tempo verbal katal, ele é usado para expressar uma ação no passado. A gente pode traduzir como pretérito perfeito, ele ouviu, e algumas vezes a gente também vai traduzir como pretérito mais que perfeito, ele ouvira. Hoje a gente não viu nenhum exemplo de uma tradução assim como pretérito mais que perfeito, mas na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai ver exemplos assim e a gente vai ver também outros usos do katal. Então, por enquanto o que a gente viu é super fácil. Num discurso direto, a gente vai traduzir o katal como pretérito perfeito. E nós vimos também esse marcador do objeto direto definido. Que então nós temos um verbo, mais esse et aqui, e depois um objeto direto definido. E aí lembrando que para uma palavra ser definida, ela pode ter o artigo definido, abait, ela pode ser uma cadeia construta, cujo artigo definido então está na última palavra do construto. Ela pode ter um sufixo nominal, né, que é um possessivo em português, minha casa, e ela pode ser também um nome próprio. Então, reveja os usos que a gente viu hoje do verbo katal, nesse discurso direto, então como pretérito. E também da palavra et, quando que a gente usa essa palavra, com certeza agora você vai entender várias outras partes do texto, porque essa palavra aparece bastante na Bíblia. E estude o vocabulário novo. A aula de hoje foi bem tranquila, bem fácil, então você tem bastante tempo para estudar o vocabulário novo. Faça os exercícios da unidade 21 e nós nos vemos então na próxima aula
e a gente vai continuar com esse tema de como traduzir esse tempo verbal, que é o katal, na unidade 22. Então, shalom, shalom, ולהתראות.